Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Tá um dia lindo de sol, sejam todos muito bem-vindos. Eu resolvi fazer essa live hoje para compartilhar com vocês uma prática super natural que praticamente me salvou de muitas dores que eu estava sentindo durante essa quarentena. Porque depois de 3 meses de teletrabalho, eu comecei a sentir muita dor aqui nas costas, no meio das costas, do pescoço para baixo, aqui no ombro, e essa dor irradiava pelos braços. Eu sentia os braços pesados, dormentes, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Era uma dor realmente muito, muito chata e me atrapalhava muito. E eu comecei a pesquisar sobre essa dor e eu só encontrava coisa falando de má postura, de uma postura de trabalho, de uma postura com o celular. E daí eu comecei a prestar atenção em como que eu estava me comportando no dia a dia, como eu estava fazendo o meu trabalho. E assim, são horas, horas e horas no computador e trabalhando no celular também. E eu me toquei que eu tava aqui, tipo, com o laptop no joelho, assim, às vezes no sofá, com o laptop no joelho, totalmente abaixada, curvada, ou então deitada na cama com o laptop aqui, totalmente sem posição, sem postura. Fora que com o celular também, a gente tem a mania, tem o hábito de ver o celular assim, né? Todo mundo fica lá assim. E aí eu aprendi que quanto mais eu abaixo a cabeça, mais eu multiplico o peso da minha cabeça. A cabeça pesa normalmente 5 quilos. E se eu, quanto mais eu abaixo, mais eu estou duplicando esse peso e eu estou forçando a cervical. E assim, é impossível trabalhar horas por dia com um laptop, horas por dia com o celular e não ter dor e não ter problema de uma postura. Porque no trabalho a gente está ali, né, certinho, com aquela ergonomia do trabalho, a mesa, a cadeira certinha. Só que em casa a gente acaba relaxando, porque é casa, a gente está em casa, a gente está tranquilo, a gente está ali trabalhando daquele jeito que dá tal, e a gente acaba fazendo muita má postura sem perceber, e isso pode ser muito prejudicial para nossa coluna e inclusive para a cervical. E aí, o que, que eu fiz? Eu treino com o Igor. Igor é meu personal trainer há bastante tempo já. A gente faz treino online 2 vezes por semana. E chegou um dia que eu não consegui mais fazer, porque doía muito a coluna e eu tava realmente. Não dava para fazer os exercícios normais. E eu pedi pro Igor me dar uma série específica para uma postura, para esse tipo de dor que eu tava sentindo. E ele fez. E depois desse dia, eu não senti mais dor. Aí ele fez essa série várias vezes e eu fui melhorando mais, eu fui agora prestando atenção na minha postura e passou, não senti mais dor. Então, assim, eu achei isso tão bacana, eu acho que tanta gente está passando por isso, de estar trabalhando em casa, nessa quarentena que a gente está passando, que eu quis compartilhar isso com vocês. Essa série de exercícios vai ficar gravada aqui no GTV, aqui no feed. E eu acho que se você estiver passando por isso, preste atenção na sua postura e faz esses exercícios. Então agora eu vou chamar o Igor para a gente fazer a aula e vocês acompanharem. Vamos lá. Chamando o Igor. Já estou aguardando o Igor entrar para a gente começar essa aula. E eu espero que vocês gostem, eu espero que faça bem para vocês também, como fez bem para mim. Oi, Igor, bom dia. E aí, Isabela, bom dia. Tudo bom? Tá nervoso? Tudo certo? Não, tranquilo, só tô nervoso aqui com o direcionamento da câmera. Vai chegar Tá um pouquinho para trás. legal. Acho que tá bom agora, tá bem, tá bem. Igor, eu estava explicando aqui por que que a gente começou a fazer esses exercícios específicos de alongamento para má postura. Eu estava contando como eles fizeram bem para mim e como eu melhorei. Eles são muito bons, né? Isso, são muito bons, porque o que que acontece? A dor, ela não é nossa inimiga. A dor é sinal de que alguma coisa está errada. Então, principalmente com relação à postura, a dor, ela nos dá sinal, nos dá alguns sinais de para a gente poder estudar o que que a gente está errando. Então, o alongamento, ele vai ser um relaxamento momentâneo, ele vai ser uma ajuda momentânea, né? Dá um alívio imediato, mas a gente precisa investigar melhor o que está gerando aquela dor. E no meu caso era uma postura, então eu comecei a melhorar minha postura com o auxílio do alongamento, foi perfeito, assim, eu não senti mais. Isso. Que aí, como você estava treinando tudo certo, não estava sentindo dor nenhuma nos treinos, a gente pôde descartar que não era algo errado no treino. O treino estava fluindo tranquilamente. Aí, a gente fazendo a série, a gente conseguiu dar aquele alívio imediato, conseguiu ir melhorando um pouquinho as dores.
e foi melhorando também a postura. Isso. Vamos então fazer essa série para o pessoal, para a gente guardar essa série. Eu vou guardar no IGTV para melhorar a vida aí também de quem está passando por esse problema. Vamos embora? Isso, vamos, vamos. A gente vai Vou dividir a ligar aula em uma. duas partes. Isso, Uhum, pode ir ligando a música aí. Vai ligar a música? vou ligar. Vou. Bora A lá. gente vai dividir a aula em duas partes. A primeira parte a gente vai fazer uma mobilidade. Seria um alongamento mais dinâmico, mais com movimentos mesmo. E a segunda parte a gente faz aquele alongamento mais visando o relaxamento. Tá legal. Vamos embora. Beleza? Tranquilo? Pode começar? Tranquilo. Então a gente Pode? vai começar de cima para baixo. Vai começar com o pescoço, ó. Gira um pouquinho para um lado. Isso. Vai girando um pouquinho para um lado, depois muda e gira um pouquinho para o outro. O pessoal que está fazendo em casa aí, pode fazer por tempo isso daqui, mas não precisa ficar muito fixo no tempo, não. Vai girando um pouquinho para um lado, girando um pouquinho para o outro. Quando você tiver com o pescoço relaxado, aí passa para o próximo. E aí agora a gente vai fazer o seguinte, tenta deixar os ombros bem relaxados, que geralmente é um negócio que a gente deixa bem estressado ali quando mexe com o computador, e vai passar o queixo por cima do ombro. Olha lá para trás e volta. Isso, e aí vai para o outro lado. Com essa musiquinha tá ótimo. Isso, boa. Musiquinha vai relaxando. Vai. E tenta deixar o ombro, abre o peitoral, deixa o ombro relaxado. Agora a gente vai levantar, ó, queixo para o alto e aí queixo para baixo. Isso. Lembra que o objetivo aqui é relaxar. Então, quando a gente está no computador, está com a má postura, o que, que acontece? A gente fica com a musculatura muito tensa. Então, aqui relaxa. O primeiro passo é você relaxar. E aí agora a gente vai fazer um que dá um alívio imediato aqui na cervical. Igual você falou, a gente fica muito com o computador, com o celular, fica tensionando o pescoço para baixo. Então, o que, que a gente vai fazer? Ó? Vai jogar o queixo para frente. Então, tá aqui, ó. Estica lá na frente. E aí Esse volta é e encolhe o difícil. queixo. Esse é difícil. Estica. E aí tenta deixar o tronco parado. Tá. Isso, mexe só com o pescoço. E volta. Isso, aí relaxa. E aí a gente vai passar para os ombros. Então o ombro agora, deixa o pescoço parado. E aí gira Tá. o ombro. E escolhe um sentido, ou para trás ou para frente. Depois a gente vai trocar. Tenta levar o ombro em direção à orelha. E aí Pra desce. cima, assim, Vai fazendo subindo? tranquilo, respira. Tá. Isso. Pode trocar? Isso, aí muda o sentido. Tá. Isso, pode trocar. Estava girando para frente e gira para trás. Estava para trás, gira para frente. É. Oi, gente, eu tô vendo um monte de gente entrando aí, mas eu não vou conseguir agora responder vocês, porque Responder, não tá né? para parar aqui. Depois eu respondo ou o Igor responde, tá? Mas sejam todos Isso, aí muito agora a gente vai bem-vindos. fazer o seguinte. Vai fazer o seguinte, ó, relaxa os ombros, lembra, sempre relaxar. A gente vai esticar o braço, ó, vai girar ele pela frente. Tenta deixar o tronco parado e aí vai girando pela frente. Assim? E girar na maior amplitude possível. Isso, aí com esse mesmo braço você gira para o outro sentido agora. Tava vendo até minha irmã Tati aí, que a minha irmã tava morrendo de dor no pescoço também, muita dor. E Tati, faz os Isso, aí exercícios, porque troca o eles braço. são ótimos. Não, e só lembrando que a gente vai fazer os alongamentos e as mobilidades aqui, a gente vai dar um alívio imediato. Mas é importante investigar ali o porquê que está doendo, qual postura que você está fazendo errado. Depois a gente pode até dar uns toques aí, isso, aí girou para outro sentido, algumas coisinhas para se observar, porque geralmente quando a gente
Não quer dizer que a gente não tinha dor quando eu trabalhava no escritório, e não tinha esse home office. Mas o que acontece? Quando a gente trabalhava no escritório, a gente era mais ativo. Então, você levantava, você descia do É, prédio, ia tomar um café. Então, querendo ou não, você se movimentava mais. é. E, Fora que a cadeira e a mesa beleza. estavam ali na posição certa, né? Isso. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Junta as duas mãos aqui, abre, enche o pulmão. Vai até lá E aí embaixo. fecha. Isso, vai até lá atrás. Isso. Minha irmã tá Abre, ó. dizendo que Tenta tá juntar. fazendo, viu? Tá fazendo, né? É. Junta as escápulas lá atrás, ó. As escápulas são aqueles dois ossos que ficam aqui atrás. Então, ó, abriu, junta lá atrás, fecha, soltando o ar. Era exatamente onde eu sentia dor, lembra? Era Aí, quando né? juntava ali. Jesus, era demais. Agora eu tô Isso, fazendo boa. de boa lá, Respira. tá vendo? Aí, respira. Agora a gente vai fazer o seguinte. Ó, vai abrir os dois braços, certo? Fazer um lado aqui só para você poder ver. Abrir o braço. Você vai jogar ó, o dedão para dentro e vai abraçar. Beleza? Isso, fez isso com os dois braços. Agora você vai fazer o seguinte. Vai levar um por cima da cabeça e outro por trás, por baixo. Tenta encostar os dois. Ai, difícil. Volta devagar, isso é difícil. É. Volta devagar e aí faz com o outro lado. Com a mão aberta é fácil, né, Igor, de Com a encostar, mão mas com a mão aberta é fechada fácil, não. é. E aí vai alternando. Volta, vai um braço por cima, o outro por baixo. Depois volta e troca. E esse é legal porque a gente consegue ver se você tem algum desequilíbrio na flexibilidade e na mobilidade. Porque às vezes, geralmente a pessoa consegue com um braço e bem mais do que com o outro. Eu Então achei que isso você era normal, fazendo né? isso Não, né? daí, não, assim, o ideal é que não seja, Entendi. mas normalmente as pessoas têm um lado mais flexível. O que é perigoso, porque às vezes é mais seguro você ter os dois ruins do que um lado muito bom e o outro lado muito ruim. Entendi. E aí agora respira aqui no meio. Você vai fazer o seguinte agora, vai deixar ó, as duas mãos aqui na altura dos ombros, e aí você vai fazer o movimento de puxar. Então você vai puxar, ó, deixa eu fazer de lado aqui para você ver. Puxa, ó, Uhum. cotovelo para trás. E aí enche o pulmão. Empurra, solta o ar. E aí a gente vai tentar ganhar esse movimento com as escápulas. Então você puxa, ó, junta as escápulas. Empurra, afasta as escápulas e estica as costas. Isso, boa. Isso, tenta relaxar os ombros, deixa o ombro aqui encaixado, Porque relaxado. a gente sente trabalhando aqui isso, né? A gente Sim, sim. sente. E aí é isso que eu falo, tem que manter relaxado, porque às vezes a pessoa já está tensa, né? E aí você puxa e, ó, e vai subindo o ombro aqui, ó. É, Vai vai subindo e vai mesmo. ficando tenso. Então relaxa. Primeira coisa que você tem que pensar é em relaxar. Tá. Bom dia, Vera. Muito bem-vinda, querida. Isso. Agora a gente vai fazer para cima. Então, ó, relaxa os ombros. Vai colocar as mãos aqui do lado dos ombros. Empurra, ó, solta o ar. E Tá. puxa, Deixa eu ir mais pra trás. enche o pulmão. Isso. Aí aqui, cuidado com o ombro também. Tenta deixar ele relaxado. Tá. Não mexer Isso, nele, ó. né? Isso, não Entendi. mexer nele, deixa ele parado. Porque geralmente a gente levanta e aí ele aproxima lá da orelha. Não, deixa ele aqui quieto. Olha, a Bárbara tá aqui aplaudindo, tá? Eu não sei se Tá você tá me aplaudindo, né? aplaudindo. Não sei se ela tá me aplaudindo porque eu estou fazendo perfeitamente ou se ela tá te aplaudindo porque você está dando uma aula maravilhosa. Não sei, mas Não. Bárbara é suspeita. Ela falou que ia fazer lá no escritório. É, você tá fazendo aí, né, Bárbara? Você não tá só olhando, não, né? A Bia entrou, disse que não vai conseguir fazer agora, mas que depois ela faz. Bia, vai ficar salvo aqui a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. Isso só vai te fazer bem. E agora, Isabela, você pode chegar um pouquinho para trás. Aí esse aí você pode fazer em pé. Tá sentado aí? E Sentada na aí bola. levantou, a gente vai fazer o seguinte. Vai deixar o braço bem solto, pode abrir um pouquinho as pernas. E aí vai fazer esse movimento, ó, de girar. Relaxa os ombros, relaxa os braços. E
Esse é legal que a gente vai dar uma alongada ali nas costas. Aí, observação importante. Você vai sempre olhar para o lado que você vai virar. Porque a cabeça vai guiar a sua coluna. Então, ó, estou virando para a esquerda, a cabeça vira para a esquerda. Direita, vira para a Entendi. direita. Aham. E aí agora a gente vai fazer o seguinte. Pode juntar as duas pernas, pé na largura dos ombros. Não precisa juntar muito, não. E aí, deixa eu ver se dá para eu levantar aqui. Corta um pouquinho, né? Agora você vai fazer o seguinte. Você vai respirar, aponta o braço lá no alto, vai encher o pulmão e vai descer soltando o ar lá no chão. Então, respira. E aí desce soltando o ar. Isso, boa. Respira e desce soltando o ar. Isso, boa. Vai fazendo isso. Esse é legal o pessoal fazer porque quando a gente fica trabalhando sentado, a gente fica com a gente fica muito tempo na postura sentada. Então tem algumas musculaturas que ficam encurtadas, por conta do tempo sentado, e tem outras musculaturas que ficam bem relaxadas. E ela fica ali sem fazer força. Então esse é legal que a gente dá uma alongada boa na parte posterior do corpo. E principalmente ali nos posteriores, que ficam o dia inteiro com as pernas dobradas. Isso, boa. Ai, dá um alívio esse. É Isso. muito Agora a gostoso gente fazer isso. dá um alívio imediato, né? Dá. Aí agora a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu ver. Pode sentar sobre os calcanhares aí. Deixa eu ver. Para você que tá me vendo aí, dá para ver que eu tô no colchonete? Não. Não. Mas pode falar que eu vou fazendo Não, aqui. né? Que acho que aqui dá. Pra Isso. mim Você aqui vai dá pra fazer o ver. seguinte. Você vai sentar sobre os calcanhares e aí vai esticar os dois braços lá na frente. Estica o braço lá na frente. Isso. Aí encosta a mão lá no chão e aí vai crescendo com a mão lá na frente. Assim? Isso. Ah, Isso. assim. Pode sentar sobre o calcanhar. Isso, a gente vai fazer o cachorro olhando para Ah, frente, alternado assim. com isso, com a posição sentada sobre o calcanhar. Aí estica, vai lá na frente. Isso, faz o cachorro olhando para frente. Isso, boa. Tenta encostar o quadril no chão. Afasta o ombro da orelha, lembra para relaxar o ombro. E respira, descansa um pouquinho em cada posição. Volta e senta sobre o calcanhar. Isso, boa. Respira, descansa um pouquinho aí. E aí vai lá na frente de novo. Abdômen tem que estar contraído, né? Isso, isso. Nesse aí pode contrair. Cuidado para não contrair muito, porque senão porque o objetivo desse daí é dar um alívio. Então, se Tá, você contrair demais, você acaba que impossibilita o movimento correto. tá Mas legal. assim, tem que ficar ligado para não deixar ele dormindo aí. Se deixar ele Tá dormindo, você vai legal. cair. Tá bom. Aí volta, senta sobre os calcanhares. Isso, mais uma vez lá na frente. Isso. Esse pra quem tá com dor na lombar é ótimo, né? Porque ele dá uma Isso, ótimo. trabalhadinha na lombar. Quando você senta lá atrás no calcanhar, esse aí a gente alonga principalmente a parte da frente, olhando para frente. Quando você senta sobre os calcanhares e você inclina lá para frente, você estica a sua lombar. Então você acaba alongando bastante ela, dá um alívio ali imediato. Isso. Aí respira e pode ficar de pé de novo. Agora a gente vai passar para a mobilidade de quadril. Primeira mobilidade de quadril que a gente vai fazer. Pode afastar um pouquinho as pernas. Pode ir ditando o ritmo aí. Se você quiser ler o comentário de alguém, porque você me Não, só conhece. tava Quando a vendo gente se para tinha. falar, Eu tava vendo se tinha alguma pergunta, mas acho que pergunta não tem, não. Vamos lá. Mas se tiver, você responde aí. aí Vamos agora você lá. vai fazer o seguinte: encosta, isso, colocou a mão aqui no quadril, ó, e vai girando para um lado e para o outro. Como se estivesse com um bambolê. Gira bem devagar. E vai explorando o movimento aí. Tenta jogar bem para um lado, bem para o outro. Isso, gira num sentido, depois gira para o outro. Vai alternando aí. E
Agora a gente vai fazer o seguinte, você vai segurar, você vai ficar numa perna só, e aí você vai levantar o joelho, ó. Então escolhe o joelho para começar, você vai levantar o joelho, segura aqui, puxa o máximo que conseguir, esse aqui é bom que trabalha o equilíbrio. Desce, e aí vai trocar. Levanta o outro, segura, isso, boa. Vai alternando aí. Esse aqui, quem for fazer e tiver um equilíbrio um pouquinho, não está treinando muito o equilíbrio, pode fazer apoiado na parede. De repente pode apoiar as costas. Isso, boa. Vai alternando, segura um pouquinho. Esse é legal que a gente trabalha a mobilidade de uma perna, essa perna que sobe. Então, antes da gente segurar, a gente vai trabalhando a mobilidade dela e trabalha a estabilidade dessa perna que está ficando no chão, para manter equilibrado. E vamos fazer mais uma vez com as duas pernas. Com uma perna, depois com a outra. Isso, boa. Aí agora, Isabela, pode fazer com as pernas e depois você vai sentar no chão. Igor, seu som não ficou ruim. Fala mais um pouquinho mais alto. Parou aqui? Tá, aumenta um pouco. Dá para ouvir agora? Dá, mas você tem que falar um pouquinho mais alto. Tá ouvindo ou não? Tô, mas fala. Tô ouvindo, mas dá pra falar mais alto. Ou então ajeitar o fone mesmo. Se não der com fone, bota o fone com fio, ou então fala alto. Eu vou falar alto então. Tá dando para ouvir? Tá, mas fala bem alto. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Você vai sentar no chão. Se eu estiver falando baixo, você fala. Vai Tá sentar falando no chão. baixo. Fala mais alto. Tá baixo? Deixa eu pegar o outro fone aqui, peraí. Usa o fone com fio mesmo e fica mais perto. Estão falando aqui também, acho. Tá mesmo. Tem que fala mais alto. Estão gostando da aula, Alô? gente? É bom demais. Como Funcionou? relaxa. Oi, agora tá perfeito. Voltou? Vamos lá. Agora a gente vai fazer o Voltou. seguinte. Você vai sentar. Sim. Isso. Nos Pode sentar no chão. calcanhares? Tá, Não, normal. senta normal. Isso. Tá. Aí você vai fazer aquele que a gente chama de limpador de para-brisa. Você vai sentar, vai apoiar as duas pernas no chão. E aí vai fazer aquele de levar o joelho lá no chão. E aí volta. Lembra qual que é esse? Então é assim, né? A perna Isso. assim. Afasta um pouquinho a perna uma da outra. Tá. Isso. Assim. Pode afastar. Isso. Só que afasta um pouquinho mais. Por quê? Deixa eu ver. Escolhe um lado aí para girar. Isso. Fica nessa posição. O seu joelho direito vai ter que encostar ali na sola do pé esquerdo. Então abre um pouquinho mais a perna. Afasta um pouquinho a perna da outra. Isso. Afasta mais. Pode afastar. Isso, desse jeito. Aí você vai deixar os dois pés nessa posição. E aí você só vai fazer isso daqui, ó. Vira pro outro lado. Isso, boa. Aí a gente vai fazendo isso. Vira um pouquinho para um lado, vira um pouquinho para o outro. Isso, perfeito. Nossa, isso é engraçado. Esse é legal porque a gente trabalha essa mobilidade do quadril. Porque como a gente fica muito tempo sentado, então tá ficando naquela postura sentada mesmo. E aí esse é legal que a gente vai explorando essas amplitudes do movimento do quadril. Aí chama limpador de para-brisa porque parece um limpador de para-brisa. Fica rodando de um lado para o outro. Isso. Aí pode esticar as duas pernas. Estica as duas pernas lá na frente. Isso. Aí a gente vai fazer o seguinte. Tá. A gente vai fazer o seguinte. Você vai fazer um movimento com a canela e com a panturrilha agora. Então o que você vai fazer? Você vai, ó, apontar os dedos do seu pé. Isso, vai apontar eles na direção da canela, como se você estivesse puxando. Isso, puxa forte. E aí depois você vai empurrar. E aí estica lá na frente. Isso. E aí a gente vai fazendo esse movimento alternado. Estica e volta. Estica e volta.
Isso, boa. Isso, aí pode levantar agora, pode descansar a perna aí, pode levantar. Agora a gente vai fazer o seguinte: você vai deixar a ponta dos dedos do pé no chão, escolhe um pé para começar. E aí a gente vai girando o tornozelo, ó. Assim? Isso. Já instalou. Equilíbrio. Já estralou aí, né? Já. Escolhe um sentido para girar e vai girando. Vai girando com calma, pessoal que for fazer em casa e tiver problema, tiver desequilibrado um pouquinho aí, não tá com equilíbrio bom, pode fazer escorado na parede. Isso. Gira um pouquinho para um lado, gira um pouquinho para o outro. Girar pro outro. Isso. Aí respira para a perna. E aí, o que que acontece? É legal fazer esses aí também, porque às vezes a pessoa pensa, ah, Igor, mas eu tô com dor só no pescoço, só nas costas. Mas depois a gente vai falar um pouquinho que tudo é importante na questão da postura. Então, às vezes, se você fizer alguma coisa e não estiver encaixando o pé perfeito no chão, pode te gerar dor até lá em cima. Pois é, eu já ia perguntar isso, porque esse do pé. É. E aí, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos mexer com os Hum. dedos do pé. Então, deixa os dois... Tá conseguindo enxergar? Não? Sim, eu tô vendo a Terezinha falar que vai pegar Ah, carona. Pega assim, Terezinha, que esses exercícios são maravilhosos para postura. Dá um alívio assim demais pra gente. Fala, Igor, vamos lá. isso. Aí agora você vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer movimento com os dedos dos pés. Então vamos ver se você tem Tá. essa mobilidade dos dedos. Vai tentar, ó. Hum, Levanta. Isso. Não tem uma ordem correta, não. Só mexe. Levanta. não dá, mas não dá pra fazer alternado. Não, vamos ver. Hum, Isso. Só os dedos mesmo, tá. só os dedos. Não precisa levantar o pé todo, não. Tá. Terezinha, eu vou deixar essa aula salva aqui no GTV para você fazer a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. Sempre que sentir alguma dor de uma postura, dor na coluna, dor no pescoço, pega e faz, porque ajuda Isso. demais. Aí, Isabela, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer um exercíciozinho aí com a sola do pé. Então, às Tá. vezes o pessoal, mulher principalmente, vive de salto no trabalho, agora tá com menos, né? Que tá trabalhando em casa. Mas o que que É, acontece? Sente muita dor na sola do pé. Geralmente é a falta de alongamento na sola do pé ou na panturrilha. Então esse exercício é bem legal. O que que você vai fazer? Imagina que tem um pano no chão. Pode fazer com um pé de cada vez. E aí você vai tá. agarrar esse pano. Então você vai fazendo esse movimento de puxar, não só com a sola do pé. Deu para Ele é entender? bom mesmo, Terezinha, ele é bom mesmo. Hã? Como é que é? Desculpa, eu me distraí. Vai lá. Deu- Fala. Imagina que tem um papel aí no chão. E aí você vai Tá. tentar você vai tentar pegar esse papel. Isso, boa. Assim? Aí você. Isso, pode deixar o pé no chão. Você Tá. vai abraçar, ó, deixa eu pegar esse elástico aqui para demonstrar. Você vai deixar no chão e aí você vai puxar, ó, não só com os dedos, mas com a sola do pé também. Então tenta, ó, Ah, entendi. abraçar e Puxão. volta, abraçar e volta. Isso. Nossa, Como dá um se você nervoso quisesse aqui no arranhar dedo. o colchonete aí. Aí geralmente o pessoal que tem fascite plantar acorda com, que é a inflamação dessa fáscia plantar aí, que é essa parte de baixo do pé. Geralmente acorda com muita dor. Então esse É. é um exercício legal para fazer movimentar e alongar também. Vou falar pra minha sogra que ela tem muita dor aqui. E aí uma dica legal também, quem tem fascite plantar, de repente fazer uma massagem com a bolinha, ajuda bastante. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente passou de cima até embaixo, só que faltou as mãos. Eu vou E fazer o como outro pé, peraí, Igor. isso, pode fazer com outro pé. Vou só explicando enquanto isso. Tá. E como a gente trabalha com o computador, o antebraço e os dedos eles são uma parte que fica muito tensionadas e pode dar inflamação. Dependendo da inflamação, pode demorar a cuidar e tal. Então a gente vai começar fazendo o seguinte, ó, vamos girar só os punhos. Pode fazer com os dois ao mesmo tempo. O pé a gente não fez ao mesmo tempo para não ter perigo de cair. Com a mão pode fazer com os dois ao mesmo tempo. Tá. A Sandra tá dizendo que tá fazendo esses exercícios que tá ajudando muito. Sua tia? Minha mãe. Ah, Sandra, muito prazer.
Isso. Aí gira um pouquinho para um Nada lado, como um ter pouquinho para o outro. um filho personal em casa, né, gente? Olha isso. Isso. Sofre. É. Isso. Aí agora, Isabela, a gente vai fazer com os dedos. Então, o que que a gente vai fazer? Ó? Tá. Pode, ó, só movimentar. Isso. Igual os dedos do pé, sem ordem. Quem tiver com, ó, isso é até legal para ver se a pessoa está com a coordenação motora boa. Então, por exemplo, pode começar do dedinho, ou então começar do outro dedo. Eita, não consigo voltar. Eu consigo É, fazer isso, né? geralmente quem está acostumado com a ordem, antes eu conseguia fazer subindo assim, né? Aí depois eu comecei Aham. a fazer assim, e aí deu um nó aqui no cérebro. Eita, dá não mesmo. E aí agora a gente vai fazer o seguinte, para dar aquele Ah, alívio no antebraço, o que que é legal? Apertar. Então você aperta e abre, aperta e abre. Isso. É bem legal também, de repente você pega um papel, uma folha de papel que você vai jogar fora. E aí você pega, agora eu vou demonstrar com elástico porque eu não tenho nenhum papel aqui. E aí você pega, ó, e amassa, 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 faz força com aquele papel. vou E fazer aí com meus amassa. Tem um elásticos. papel, isso, pode fazer com elástico. Amassa, faz força. Isso, é legal você ter alguma resistência aí para te estimular a apertar mais forte. A Regiane está dizendo que está fazendo e está adorando muito. Que está adorando as dicas que ajudam bastante. Que bom, Regiane, faz sempre. Regiane tá fazendo lá do Canadá. Sério? É. Olha que legal. Ai, eu amo. Isso, aí respira, descansa um pouquinho, que agora a gente vai começar a dar uma alongada. Tá, Então esses aí a gente fez foi mais movimento mesmo, foi mais dinâmico. Agora a gente tá, vai fazer aqueles alongamentos mais parados. tá. Então a gente vai começar de novo de cima para baixo. Primeira coisa que a gente vai fazer, então ó, a gente vai fazendo por partes do corpo. Então a primeira parte agora vai ser voltada mais para o pescoço. Então geralmente quem sente dor no pescoço já fica ligado nesses aí. Tá, fica em pé? Isso, se quiser sentar, pode sentar, não tem problema não. Tá, vou pegar a bola aqui. A bola é o instrumento de tortura preferido do Igor, é porque hoje é aula de alongamento, ele não vai usar. Isso, aí agora a gente vai fazer o seguinte, ó, coloca os dedos aqui e aponta o queixo lá para o teto. Isso, respira, relaxa os ombros, lembra, sempre relaxado. E agora é aquele momento que você vai botar o mínimo de força, só o máximo, só o suficiente para você sentir alongar mesmo, nada de forçar muito. Ah, eu amo essa música, vou aumentar. Que a gente alonga com Maroon 5, é bom demais. Isso. Aí agora desce devagar, vai apontar o queixo lá para o peitoral. Isso, pode colocar os dedos aqui atrás da nuca. Isso, e aí puxa um pouquinho mais, novamente com a força mínima. É o mínimo só para você sentir alongar mesmo. Isso. Agora, Isabela, a gente vai fazer o seguinte. Vai levar a orelha lá na direção dos ombros. Então escolhe um lado primeiro. Você vai, ó, deixar cair. E aí com essa mão aqui você busca, ó, só o peso da mão mesmo. Relaxa. Isso. E aí pode trocar o lado, pode fazer para o outro lado. Isso. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos começar a alongar aqui a região do ombro. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer, vai levantar e vai colocar a palma da mão lá na nuca. Respira. E aí tenta puxar aqui com o outro braço. Isso, boa. Vai segurando aí. E aí, para você que está fazendo sentado, eu estou sentado aqui também, é tranquilo de manter a postura. Não tem que ficar com o abdômen muito contraído. Agora, para o pessoal que está fazendo em pé, é legal deixar contraído. Porque se não contrair o abdômen, quando a gente coloca aqui, às vezes a gente faz uma curvatura excessiva na lombar. Então, quem estiver fazendo em pé, coloca lá atrás, trava o abdômen e aperta o glúteo. Isso, aí Posso troca o lado. trocar?
Pode Troquei trocar, pode sozinha. trocar. Fui rebelde. Tem um comentário que eu não tô conseguindo ler daqui dessa distância. Meus olhos não estão. É o último que apareceu ou não? É. O último é o da Rejane, acho que você leu ele. Ah, tá. Lili. Isso. Aí relaxa os ombros. Agora a gente vai passar o braço pela frente aqui, ó. E aí com o outro braço você vem e puxa ele. Isso. Tenta relaxar o ombro, lembre, sempre relaxado. E aí é legal você fazer igual a gente está fazendo aqui. Tenta escolher um ambiente silencioso, relaxado, coloca uma música legal, porque o primeiro passo é você relaxar. Então o alongamento não é para ser aquela tortura. Então, primeira coisa é relaxar, sempre pensar nisso. Isso, aí pode trocar o braço, pode trocar. Isso. Beleza, pode soltar o braço. E isso aí é bom para quem está sentindo dor no ombro, de repente dor ali na coluna, ali nas costas, no meio das costas. Tipo o que você estava sentindo. Agora a gente vai fazer um alongamento de antebraço. Por quê? Como a gente fica muito tempo com o teclado, teclando, então com o celular, acaba que o braço fica um pouquinho dolorido. Então, o que a gente vai fazer? Você vai colocar a palma da mão para cima, voltada para cima, vai esticar o braço lá na frente, isso. E aí, com a outra mão, você vai puxar todos os dedos para baixo. Isso. Se o dedão ficar para fora, ó, você vai lá e busca ele. Peguei. Isso. Segura aí. Isso, segura e aí você consegue sentir alongando essa parte de cima do antebraço. Isso, aí Totalmente. agora a gente vai fazer com a palma da mão voltada para baixo. Então estava com a mão para cima, volta para baixo e aí puxa pouquinho. Esses alongamentos aqui você vai puxando no limite da sua flexibilidade. Então, Igor, você está fazendo e consegue virar o braço bastante assim. Eu consigo, só vira um pouquinho, não tem problema. Vai treinando que aos poucos você vai ganhando essa sua flexibilidade, vai aumentando ela. Isso, aí pode trocar o braço. Aí depois o dia fica tão melhor, né? Tão mais leve depois que a gente faz isso. É. Gente, hoje a Isabela tá assim tranquila, porque a aula tá sendo inteira de alongamento, mas geralmente isso aí a gente faz só no final. No início, ó, Ele pega tenta me pesado matar todo aí. dia. É, 2 vezes por semana ele tenta me matar. Vocês não têm ideia do que ele faz com essa bola aqui, gente. Olha. É Aí, abdominal em cima de abdominal. agora a gente vai fazer o seguinte, você vai ficar em pé. Isso, aí pode tirar a bola aí. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, você vai respirar, estica o braço lá no alto, enche o pulmão, desce, vai lá na ponta do pé. E aí segura lá embaixo. Isso. Aí aqui vai da flexibilidade de cada um. Você consegue encostar lá no chão. Então tenta encostar a testa lá no joelho. De repente a pessoa consegue ir só até a canela, só até o joelho. Vai treinando aí que de pouquinho em pouquinho você chega lá. Isso, aí volta devagar. Isso, aí agora, Isabela, você vai deitar de barriga para cima. Isso, agora você vai abraçar as pernas. Abraça as duas pernas. Isso. E aí, se tiver tranquilo aí, pode fazer esse movimento de balanço um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro. Aí, esse aí, pessoal que está em casa, quem sente dor na lombar, ali na parte de baixo das costas, né? Esse é bem legal, porque você vai esticar ele e esse movimento de balanço você ainda consegue fazer como se fosse uma massagem ali nele. Isso. Agora você vai fazer o seguinte, para no meio, respira, vai esticar uma perna e continua segurando a outra. Isso, tenta encostar a perna lá no chão, pode tentar relaxar ela lá. Isso. Aí, Igor, a gente fez com as duas pernas, por que a gente está fazendo com uma de cada vez agora? Quando a gente fez com as duas pernas, a gente alongou bastante ali a região da lombar, do glúteo também do posterior. Só que quando a gente faz com uma perna só, o nosso quadril ele é
você tem as duas pernas fixas no quadril, né? Grudadas ali no quadril. Então, quando a gente puxa uma perna e estica a outra, a gente consegue alongar um pouquinho mais a musculatura ali das pernas que está presa no quadril. Então, por isso que a gente faz uma perna de cada vez. Aí pode trocar a perna. Isso. Isso. Agora, Isabela, você vai fazer o seguinte. Vai cruzar a sua perna. Então, você vai pegar o tornozelo de uma... Isso, o tornozelo de uma perna. E aí, isso, coloca lá na coxa da outra e puxa a perna para você. Esse daí, ó, tenta relaxar os ombros, relaxa tudo. Quem não tiver flexibilidade suficiente para isso, no lugar de colocar a mão ali, igual a Isabela está fazendo, pode pegar uma toalha ou um elástico de repente. Quem for fazer isso daí de repente, Igor, eu não estou fazendo em casa, estou fazendo no escritório. Você pode tentar fazer isso em pé. Segura em algum lugar fixo, firme. E aí faz esse movimento como se fosse sentar num banco lá atrás. Isso, aí pode trocar. Ó, Isabela, alguém botou aqui, tô fazendo. Mas depois vou ter que ligar pro SAMU. Ixi, a pessoa... Esse aí, gente, cuidado para não dar um nó. Quem é? Qual o nome? Brinqueação. Ah, gente, olha. Você vai ligar pro SAMU, não. Você vai ver como você vai se sentir bem. Isso, boa. Segura aí. Isso, agora você vai pegar o elástico. Tá com o elástico aí próximo? Tô. Isso. Aí quem estiver fazendo aí não tiver um elástico, pode pegar uma toalha, um pano. Quem for muito flexível consegue fazer isso daí segurando com a mão, mas aí é só quem é ninja. Isso, aí você vai deitar. Pode deitar. Isso, deitou de barriga para cima. Vai escolher uma perna. Vai passar esse elástico. Isso. Subiu. E aí você vai puxar a perna para cima. Tenta deixar o joelho esticado e tenta deixar essa perna que está esticada no chão, tenta deixar ela no chão. Isso, segura aí. Tenta relaxar os ombros. Respira. E aí, em todos os movimentos você vai trabalhando a respiração. Então, respira profundamente, tenta puxar o ar pelo nariz, solta Igor, pela mas quem não boca. conseguir alcançar o pé pode tentar segurar a perna, não pode? Isso, pode também, pode também. Mas aí quem conseguir, quem tiver com a toalha, com um elástico, aí com a toalha e com o elástico é legal, porque de repente às vezes tem gente que tem pouca flexibilidade. Às vezes a perna nem levanta no chão, mas dependendo do tamanho do elástico da toalha, consegue fazer. Entendi. Aí desce um pouquinho a perna, dá uma folga aí pro elástico, pode descer, desce um pouquinho. E aí vai jogar para dentro, vai cruzar a perna para cá. Isso. Tenta deixar o ombro encostado no chão. Relaxa, esse aí você vai sentir. No outro você sentiu alongar mais a parte de trás da coxa. Esse aí você vai sentir alongar mais a parte de fora. E um pouquinho do glúteo também. Aqui, Isso. total aqui. E aí o pessoal que geralmente sente dor no quadril ou dor na perna, na coxa, esses aí são bem legais. Para fazer assim que dá um alívio imediato também. Aí volta pro meio e aí vai jogar para fora. Esse aí é um pouquinho mais difícil. Isso. Isso, boa. Vai voltar para o meio e vai trocar a perna. Até antes de tomar um remédio, quando a pessoa tá com dor, faz uma aula assim, né? Que normalmente Isso. passa. Isso, porque geralmente as dores, o que que acontece? Principalmente o alongamento. Geralmente, por conta da postura, igual eu estava falando, a gente fica com a musculatura rígida. Então, a musculatura ela é esperta. Se você está ali sempre naquela posição, o que que ela vai fazer? Poxa, eu não preciso dessa amplitude toda. Vou ficar aqui paradinho no meu canto. Só que você começa a sentir dor depois. Então, antes de tomar um remédio, é legal você fazer o alongamento, porque ele vai tentar aumentar aquela amplitude que, em princípio, não era para estar daquele jeito, entendeu? Uhum. Aí deixa cair para o meio. Se precisar, você toma um remédio, mas antes é bem melhor você tentar curar de uma forma mais natural. Isso. Não, porque o alongamento é o primeiro tratamento. Entendeu? Aí você faz o alongamento,
Porque, de repente, às vezes só o alongamento já é suficiente para curar aquela sua dor. Pois é. Isso, aí joga pro outro Pra mim lado. foi. Aí, claro, lembrando que tem que investigar de onde está saindo aquela dor. Então, por exemplo, Igor, eu tô com a coluna doendo. Faz o alongamento que vai resolver. Mas aí você precisa ver se é porque você está dormindo errado, está trabalhando errado, a postura. Então, assim, tem que fazer o alongamento, mas tem que investigar também para ver o que está gerando aquilo. Tá o dia todo no celular olhando pra baixo, né? É. Aquele jeito que a Ah, gente faz hoje em dia. aí pode sentar. Isso. Senta com as pernas esticadas. Isso. Esticadas. Aí, Isabela, você vai fazer o seguinte: vai dobrar uma perna e apoia ela no chão. Escolhe uma perna aí, que é mais fácil se você. Isso. Aí você vai fazer o seguinte: tá com a perna esquerda, certo? Você vai pegar a Certo. sola do pé, vai levantar o pé e vai pisar do outro lado da perna. Passa por cima da outra perna aqui. Assim? Isso. Isso. Aí você vai fazer o seguinte: vai pegar o braço direito, vai apoiar nessa perna esquerda e aí vai girar para trás, vai girar pro outro lado, pro outro lado. Gente, isso dá um nó, viu? Não, gira pro outro lado. Gira pro Aqui? outro lado, pro outro lado. Pra esse? Isso, isso. Aí vai girando e usa essa perna aí como ancoragem. Isso. E aí, isso aí você vai sentir esse alívio aí no final das costas e no glúteo também. Vai sentir repuxando aí. Isso, aí pode virar. Pode trocar a perna agora. Isso, aí vai inverter todas as posições. Isso, respira, Dá pra tenta olhar lá para sentir, trás. dá pra sentir até aqui em cima. Isso, até em cima, porque você está fazendo uma torção completa da coluna. Então, esses exercícios que a gente faz virando, o que é legal você fazer? Você vai o máximo que conseguir. Se você for tentar fazer mais, respira. E aí, na hora que estiver soltando o ar, você tenta ir um pouquinho mais. Isso, volta. Isso, beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte: pode levantar. Isso. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Você vai deixar o ombro relaxado, você vai subir os braços aqui, ó, pela lateral, cotovelo esticado, e vai enchendo o pulmão. Chegou aqui, ó, deixa cair. Isso, boa. Vamos lá, vai fazendo aí, respira, vai controlando com a respiração. Isso. Ah, Isso. isso é bom Aí vai, demais. levanta e relaxa os braços, os braços. Sente esse momento de relaxamento. Aproveita e tira o peso do ombro. Isso. É, joga todos os seus problemas e preocupações fora. Isso. E aí a gente vai fazer o seguinte agora. Para quem ainda tá com aquela. Isso aí é para a gente tirar a tensão do ombro. Quem ainda tá com aquela tensão no ombro vai fazer o seguinte, ó. Vai tentar encher o pulmão e vai aproximar o ombro da orelha. Chegou aqui, deixa cair. Respira e aí deixa cair. Isso. Isso, boa. Isso. Aí terminou, respira, ó. Vai fazer o seguinte. A gente vai começar a despertar o corpo. Porque geralmente quando a gente faz o alongamento, a gente termina todo. Se for fazer, por exemplo, de noite, terminou por aí, já pode dormir. Agora, como a gente está no meio do dia, assim, de repente está lá no meio do trabalho, vai fazer isso, não quer dormir depois, então a gente vai dar aquela, isso, vai dar aquela despertada. Então chacoalha um pouquinho os braços, gira um pouquinho as mãos, gira um pouquinho o pescoço, chacoalha um pouquinho a perna, isso, para dar aquela despertada. Isso. E aí Pronta pro fechou. dia. Pro resto do dia, né? Pronta para o Ai, Igor, tô dia. ótima. Super. E, Não e vamos aí tem chamar o SAMU, alguma ninguém dúvida aqui da precisa chamar o postura, alguma SAMU, tá coisa? tudo certo. Tá tudo tranquilo. Aí, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, mas eu vou deixar aqui gravada e o que eu falei, vocês podem fazer quando quiserem. E esses exercícios são realmente maravilhosos. O ideal é fazer 2 vezes por semana, né, Igor? Isso, como a gente não tem, assim, geralmente um treino de musculação, alguma coisa assim que exige muito esforço, a gente precisa dar uma pausa. Mas como é alongamento,
quanto mais você fizer, melhor. Então, por exemplo, Igor, quero fazer 3 vezes por semana. Pode. Quero fazer todo dia. Pode também. Quanto mais você fizer, claro, se fizer direitinho, mais benefícios você vai ter. E aí é importante, só para passar algumas informações, né? É importante quem está trabalhando em casa, porque quando a gente está no serviço, a gente tem que ficar na cadeira, né? Quando está trabalhando em casa, não tem chefe olhando, não tem, então, por exemplo, deita, fica com o celular, computador aqui. Não, Então, o que é legal fazer? Tentar colocar o monitor, né? Seja ele notebook ou aquele desktop. Tentar colocar mais ou menos na altura dos olhos, que aí a gente não fica forçando o pescoço para cima e nem o pescoço para baixo. Então, assim, né? isso. Para quem trabalha com o desktop, que é aquele que é separado, né, o monitor, é legal colocar, tem coisa própria para isso, mas quem não tiver, pode colocar um livro embaixo, tentar subir um pouquinho a altura. Quem trabalha com o laptop tem alguns, não sei como é que Suporte. chama, o suporte, isso. Tem alguns suportes que deixa o laptop um pouquinho inclinado, então até ajuda na questão de teclar, para não ficar olhando para baixo com o teclado, e aí consegue afastar um pouquinho ele. Outra coisa, a questão dos ombros. Tá sentado, tenta relaxar os ombros. Então, por exemplo, tentar colocar o teclado ali, de repente, na mesma altura, como se você tivesse relaxado os ombros, e aí deixado aqui sem tensionar o ombro aqui em cima, sem levantar o braço, entendeu? Uhum. Questão da E- altura da cadeira. Isso, pode falar. não, pode falar, continua. Tentar manter a lombar encostada o tempo inteiro. Então, o que acontece? Às vezes está cansando, a gente vai dando aquela inclinada. Vai dando aquela inclinada e a lombar vai descolando. Então, tenta deixar a lombar lá encostada. E aquela questão do tornozelo. Às vezes a gente só fica ligado nisso. O olho está aqui, né? O monitor está na altura. O ombro está relaxado, a lombar está encostada. Só que o que acontece com a perna? A perna ela tem que estar mais ou menos apoiada no solo. Então, por exemplo, pessoas baixinhas. Não estou alcançando o chão. O que eu faço? Vai da perna balançando? Não, tenta colocar algum calço ali, de repente algum. Tem coisa própria para isso. Tem até uns que fazem massagem. Mas, por exemplo, não consigo. Coloca um livro, coloca alguma coisinha ali que consiga dar sustentação. Para Pessoas apoiar muito o pé. altas também. Isso, para apoiar o pé. Pessoas muito altas também. Se você ficar ali com aquela perna dobrada, vai te dar uma dor ali no quadril depois. Então, é preferível você tentar subir um pouquinho a cadeira, ou então, de repente, chegar um pouco a cadeira para trás, deixar a perna um pouquinho mais esticada. O importante é investigar. E eu boto sempre uma almofada aqui na lombar também para segurar um pouco, né? Eu acho que ajuda, assim, para mim Isso. ajuda. Isso, ajuda. Geralmente, por exemplo, a pessoa que já consegue manter aquela postura, é bom não colocar para não forçar a ficar viciada nesse movimento. Entendi. Agora, pessoa que já tem uma lordose um pouquinho mais acentuada, então é preferível colocar para dar aquela sustentação do que você ficar sem a almofada e ficar com aquele espaço vazio ali. Entendi. E o celular, Igor, é assim, né? Deveria ser, né? Porque também É, cansa os braços se você ficar assim, né? cansa o Mas se braço. ficar assim é treva, né? Isso, por exemplo, a gente aqui como tá. Se a pessoa for usar o celular rapidinho, não tem problema, né? O que ela tem que tentar? Não ficar com o braço muito abaixado e o pescoço muito abaixado. Então, assim, se é para passar uma mensagem, fazer alguma coisa rapidinho, não tem problema. Agora, por exemplo, a gente aqui. Igor, a gente ficou aqui, ó, quase 1 hora. Então, por exemplo, se eu fosse botar o celular muito alto e fosse ficar assim, ou ficar com o celular aqui embaixo, assistindo algum filme, alguma coisa assim, isso ia dar uma dor depois. Então, tenta colocar num suporte, tenta colocar mais afastado. De Assim, repente em pensar cima que da mesa, em cima dos isso, de repente, em livros, cima da né? mesa, tentar É, dar um jeito para não sofrer depois. Porque, igual eu estava te falando no outro dia, na outra aula, isso é um negócio que não vai doer na hora. é. Então, por exemplo, se eu for dar uma aula para você agora, assim, se eu não tivesse colocado o celular aqui no suporte, fosse ficar aqui com o celular aqui embaixo, hoje eu ia estar tranquilo, ia estar aqui, ó, oi Isabela, vamos treinar, não sei o que, não sei o que. Amanhã que eu ia sentir isso, ou então de repente depois de amanhã. Então é um negócio que você tem que ficar ligado o tempo inteiro. Eu senti isso, 3 meses fazendo teletrabalho. No início estava lindo, né? Eu com o celular, com o laptop aqui, o celular aqui, totalmente louca. Assim, totalmente sem postura, né? Quando eu comecei a sentir dor, foi dali. De repente, parece que aquele dia você acorda com dor e aí vai dor, 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 dor. E aí a É, dor realmente ela é super incômoda, não dá, você fica sem vontade de fazer nada, né?
É, Ainda bem que com isso tudo a gente consegue consertar, mas se você conseguir fazer uma coisa preventiva, você não vai sentir essa dor nunca, né? sim. É, não, igual a gente estava falando, esse é um alívio imediato, mas é assim, você sente na hora um alívio. Mas não é aquele negócio que vai curar. Então, por exemplo, até com você, a gente fez, durou ali uma semana, mais ou menos, para você conseguir ficar zerada, porque vai É, desinflamando aos poucos. E tem que fazer essa investigação também, porque não só adianta você tratar, mas não tentar curar é, ali na raiz do problema, entendeu? Então, por é, isso que eu estou ressaltando bastante a questão da postura, porque não adianta a pessoa só fazer o alongamento e dar da postura depois. exatamente. E voltar a fazer as mesmas coisas que você estava É, fazendo erradas, né? Ah, um beijinho para Solange, que não sei se a Solange entrou agora ou se só me mandou um beijinho agora, Solange. Esses exercícios vão ser muito bons para você também. Super aconselho que você faça. Solange trabalha, faz um programa lá da TV Senado, trabalha pra caramba e é muito bom para ela fazer esses exercícios também. Igor, a gente tem 4 minutos. Tem mais alguma coisa que você acha importante acrescentar? não, eu acho que é legal a pessoa tentar fazer isso. É, geralmente, aqui a gente fez muitos exercícios com o chão, essas coisas assim, mas porque está na realidade de estar em casa, essas coisas assim. Mas para o pessoal que não está trabalhando em casa, ou que de repente não tem muito tempo para fazer isso, dá para fazer alguns desses exercícios, de repente ali nos 15 minutos, que vai tomar um café, vai levantar para ir ao banheiro, vai tomar uma água. Então, assim, sei lá, se a pessoa não consegue fazer isso em casa, ela pode separar um tempinho no meio do dia, ali no trabalho mesmo, como se fosse uma ginástica laboral. Que assim, já vai dar muitos ganhos, já vai trazer vários benefícios. Ah, legal. Então, gente, eu vou deixar. Mais alguma coisa, Igor? Já vou caminhando para encerrar, que Não, faltam não, três eu minutos. falo demais mesmo. Não, você tá ótimo, você tá super educativo para as pessoas entenderem, para não passarem pelo que eu passei de dor, né? Nossa, porque é muito ruim. Igor, então, gente, eu vou deixar os exercícios salvos aqui no IGTV. O perfil do Igor vou deixar também marcadinho aqui para qualquer coisa, qualquer dúvida. Se alguém quiser te fazer alguma pergunta, é só mandar uma mensagem, né, Igor? Ou fazer aqui nos comentários, você vai Isso, dar uma isso. olhada, né? E aí o Igor responde e ajuda vocês também em algum problema. O Igor é meu personal há muitos anos, a gente faz 2 aulas por semana e assim, tirando as torturas que ele faz com essa bola aqui, com os milhares de alongamentos que ele faz comigo, esses milhares de alongamentos, não, milhares de abdominais, esses alongamentos são maravilhosos, gente. Então, vou encerrar. Obrigada a todo mundo que participou, que estava aqui com a gente, que fez os exercícios e que não vai precisar chamar o SAMU, com certeza garanto isso, né? Igor, obrigada, valeu mesmo. Se quiser falar mais alguma coisa, a gente tem 2 minutos. Não, eu que agradeço o convite aí, agradeço também a confiança no trabalho, não só agora para fazer essa live, né? Que eu acho que tem que ter muita confiança para fazer isso, mas como no campo de ser seu personal também. Então, assim, obrigado pela confiança, obrigado a todo mundo aí que assistiu, que gastou um tempinho. Se não tá com dor, faz do mesmo jeito, porque antes prevenido que remediar. É, e tem, olha, o brinquedação aqui. O problema é que agora eu vou almoçar e corro o risco de ganhar mais peso. Não corre não, sabe por quê? Você vai almoçar tão leve, tão tranquilo, assim, tanta leveza no corpo que você não vai conseguir comer demais. Eu garanto pra você, né? Não, e aí uma frase aqui que eu gosto de falar, quem escuta isso, minha mãe aqui já tá de saco cheio de ouvir. É mais fácil controlar o que entra do que controlar o que sai. Então segura essa boca aí, porque depois que botar pra dentro pra fazer exercício pra gastar vai ser mais difícil. Demora mais, a gente ganha mais peso muito mais rápido do que perde, né? Então, segura aí. Então tá, gente. Beijão, bom dia para todo mundo. Bom fim de semana. Hoje é sexta-feira, um fim de semana lindo de sol, iluminado, muito tranquilo e com muita saúde para todo mundo. Igor, bom fim de semana e a gente se fala agora na próxima aula. Tá bom? Tchau, tchau. Beijo, tchau, gente. Vou encerrar.